Doutor, uma das causas que podem acontecer também de mal súbito, né, envolvendo mal súbito na prática esportiva, está relacionado com choque hipovolêmico, choque cardiogênico. Isso é uma situação infelizmente comum na prática esportiva. Por que isso acontece? O que leva a essas situações? O que é o choque hipovolêmico? O que é o choque cardiogênico? Vamos lá, o choque ele é... o choque ele é exatamente uma situação de grande risco para o corpo. Ou seja, aconteceu algum evento que tirou o corpo daquela homeostase, ou seja, o corpo daquela situação de conforto dele. Então, no corpo humano você tem em torno de 4,5 a 6 litros de sangue por pessoa, depende muito do físico da pessoa. Se você, num corte, perder 1 litro de sangue, o seu coração vai perceber, os seus vasos vão perceber. Ou seja, você tem quase 20% de sangue a menos. Então seu coração não consegue efetivamente bater corretamente e os seus vasos vão estar a maior parte do tempo sem sangue. Então você vai ter um sofrimento muscular, um sofrimento em todo o corpo. Esse é o choque hipovolêmico. Ou seja, a sua volemia, que é o seu sangue dentro do corpo, sai dos vasos. E não adianta você tentar juntar que não vai voltar, obviamente. Isso é uma coisa que, principalmente do hipovolêmico, uma coisa que eu já vivenciei. Estava jogando bola uma vez na escola, e aí você sabe que tem aquelas redes atrás do gol, que tem aquelas argolas para prender a rede. Eu acho aquilo um horror. Porque aí a pessoa, eu era goleiro na época, aí eu fui passar a bola, só que eu passei do poste e eu tomei um corte no braço. E sangra muito. Sim. E assim, os sinais de choque hipovolêmico são taquicardia, frequência cardíaca sobe acima do normal, acima de 90, a pressão cai. O que significa? O seu coração está batendo mais rápido, porque tem pouco sangue, para poder empurrar mais sangue, só que a pressão do sangue, como não tem sangue no vaso, está baixa. Esse é o choque hipovolêmico. Sim. E se não tiver um tratamento rápido, uma atuação rápida, o risco de morte é rápido também, né? É o que a gente fala, esse sangramento maciço, que a gente chama, leva o paciente primeiramente para um desmaio, né? É um quadro bastante súbito, e se você não notar e não resolver precocemente, ela continua sangrando. Porque você lembra o que eu falei, o coração bate mais rápido, ou seja, vai sair mais sangue cada vez mais. Então o objetivo é você reduzir aquele sangramento. E como a pressão arterial tende a cair, é natural que o organismo tenha respostas fisiológicas para poder tentar compensar essa queda de pressão arterial. Então, por isso que é um caso muito grave, né? Exato. Quando a gente fala de trauma mecânico, é um dos problemas assim bem graves que a gente tem que ter uma atuação bem rápida. Isso. E como seria a atuação nesse momento? A atuação que a gente leva em consideração, a primeira coisa é você se aproximar da pessoa e identificar a causa. Lembrando que, se você estiver, por exemplo, do outro lado da quadra e você vê um aluno seu no chão, a primeira coisa que você faz é se aproximar. É o que eu falo sempre. Primeira coisa, você tem que estabilizar bem, você tem que estatizar bem o seu atendimento. Primeira coisa, você chama o paciente. Se ele não respondeu, é um tipo de tratamento. Se ele, nesse momento, se for por causa do sangramento, ele provavelmente vai responder um pouco débil, e aí você vai perceber a quantidade de sangramento. Tem que identificar rapidamente aonde está vindo o sangramento e resolver aquilo. A resolução pode ser simplesmente por compressão, a depender de onde for o sangramento, e se o sangramento for mais volumoso, mais importante, tem outras técnicas que a gente precisa fazer, como um torniquete, uma compressão de um membro principalmente. Tá. Essa pergunta que eu ia fazer para o senhor, torniquete ou garrote? Pergunta cruel, né? Não, a gente, os estudos são muito poucos a respeito disso. A gente sabe que os estudos são principalmente desenvolvidos pelo exército americano. E é principalmente com o uso de torniquete. Obviamente a gente sabe que tem as vantagens e as desvantagens do torniquete. E a pessoa que vai aplicar, ela precisa ser uma pessoa treinada, e se você fizer errado, você vai fazer mal também. O que a gente precisa saber, uma pessoa que saiba usar o torniquete, use o torniquete
mas tem que ir rapidamente para o hospital. O torniquete não é uma joia que você vai ficar carregando durante um dia inteiro. Então, você aplicou o torniquete, é para o hospital direto, para poder justamente resolver aquele sangramento. Você fez parar de sangrar, obstruindo o vaso para cima do sangramento. E aí, os médicos resolvem o motivo do sangramento em si. Sim. Choque hipovolêmico. Choque cardiogênico. Cardiogênico é o que está no nome, né? É de acordo com a bomba, é o coração. Então, se você tem um paciente que infarta, a sua bomba cardíaca, que é o coração, para de ter uma contração eficiente. Então, não consegue empurrar o sangue para frente. Então, você tem todas as consequências com relação a isso. Você não vai ter sangue no cérebro, não vai ter sangue no fígado, a pessoa pode ter desmaio, falta de ar. E isso é um choque cardiogênico. Sim. O choque cardiogênico, na hora que você identificar aquela pessoa no chão, ela pode até não responder, porque ela pode ter uma síncope completa por conta disso. Aí a gente entra no quadro de mal súbito, né? Mal súbito. O quadro de mal súbito é uma das consequências, uma das coisas que mais acontecem, infelizmente, com a prática esportiva de pessoas, de atletas, de esportistas amadores, porque muitas vezes o esportista, o atleta amador, ele não faz um exame com frequência. Exato. Então ele não se preocupa com a sua saúde, não ele passa pega aquele médico, atestado de amigo, pega atestado de amigo, né? para fazer academia. Sim, que é um grande problema. Então, uma conversa que eu já tive até com o Dr. Ricardo Contesini, né, um médico cardiologista amigo nosso, foi a respeito disso. O médico, ele não está para proibir, ele está para auxiliar e mostrar a importância da atividade física, do exercício físico dentro das suas observações, assim como nós, profissionais de educação física. Então, aí o choque cardiogênico, né, dentro da nossa conversa aqui, a importância vem inicialmente da prevenção também. Fazer exames médicos preventivos para conhecer, né, o seu coração. Exato. Aconteceu. Como é que fazemos? Eu acho que eu vou defender um pouco a minha parte, da parte dos médicos, né? A gente precisa saber muito bem como é que esse paciente é e que tipo de esporte ele está se propondo a fazer. Se você autoriza um paciente a fazer uma atividade física que seria uma fisioterapia de reabilitação, que é um pouquinho mais leve, e aí ele está evoluindo, naquele período de 6 meses que vale o atestado, ele resolve competir crossfit. Sim. Totalmente que é extremamente desgastoso e ele provavelmente não tem um preparo físico adequado. Ele tem um risco grande se ele tiver sido um tabagista prévio, já tiver tido um infarto prévio. Então a gente precisa levar sempre em consideração, mesmo você tendo um atestado liberante. Sim. Né? Agora, com relação ao choque cardiogênico, não há muita coisa a ser feita. Muito provavelmente, esse paciente que tem um choque cardiogênico, seja por infarto, seja por tromboembolismo pulmonar, alguma coisa que leve a esse mal súbito grave, bem grave, a gente precisa levar ele para o hospital o mais rápido possível. Tá? Lembrando que o paciente que tem um choque cardiogênico nem sempre vai ter uma parada cardíaca. Então é sempre bom, o que eu falo sempre, você se aproxima do paciente, fala que vai examinar o paciente. Primeira coisa, você pergunta como é que ele está. Se ele responder, provavelmente ele tem frequência cardíaca, tudo, ele precisa ir para o hospital o quanto antes. A isso a gente chama de análise primária e secundária. Exatamente. Que é ver os sinais e sintomas, ver como esse paciente ele se encontra naquele momento, para até no momento que fizer um contato com um SAMU, com um corpo de bombeiro, para poder passar essa informação e a equipe que vier fazer o socorro está mais preparada, com mais informações e poder vir uma equipe com materiais adequados para salvar e manter e preservar a vida daquela pessoa. Exatamente. E a gente sabe que o transporte da ambulância, infelizmente, deveria ser em torno de 4 minutos. É o que seria o ideal, né? Que você tenha cidades no mundo que são de 4 minutos. No Brasil, o último estudo que eu vi era de 26. Então, 26 minutos, um paciente naquele estado, e se tiver uma parada cardíaca, quem está ali precisa fazer alguma coisa. Porque aquilo lá é um pai de família, é uma mãe de família. Então, a atuação é muito importante. Sabendo fazer, tem que fazer. Perfeito. É isso aí, pessoal. A atuação, sempre está preparado para atuar da melhor forma possível para preservar a vida.